Muito bom dia, Deus abençoe a sua família, a sua saúde, seus projetos e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, nós já vai começar aqui com a palavra de Deus. Em 1 Coríntios, o capítulo de número 3 e o versículo de número 6, o apóstolo Paulo disse aqui algo muito importante. Olha o que ele diz. Diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Olha só, eu pregava nessa quarta-feira exatamente essa palavra. O apóstolo Paulo, ele questionava algumas pessoas da igreja que estava discutindo com outras. Ele viu que algumas pessoas diziam assim: olha, eu sou de Paulo. E uma outras dizia assim: mas eu sou de Apolo. E o apóstolo Paulo fez essa pergunta e disse assim: quem que é Paulo e quem que é Apolo? Todos eles são servos de Deus por meio de que você creu. Mas eu plantei e Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Aí mais embaixo ele diz assim: nem o que planta é alguma coisa e nem o que regra, mas Deus que dá o crescimento. Então o apóstolo Paulo diz assim: quando vocês começam a discutirem, querendo saber qual é a melhor, aonde está a verdade, vocês estão andando na carne. Vocês estão andando segundo os homens. O apóstolo Paulo disse: olha, ninguém é nada. Não defenda, não discute, não brigue. Nem a mim mesmo você me defenda. O apóstolo Paulo disse isso. Não queira defender a minha pessoa. Não bata a boca com Apolo, porque havia essas dissensões. Na verdade, hoje é a mesma coisa, não é verdade? Hoje você vai topar igrejas que não conversam com igreja, uma fala que aquela está errada, outra fala que essa aqui é a certa, e a gente vive um conflito, né? Uma guerra. E aí fica a pergunta: aonde está a verdade? Qual que é a verdade? E o apóstolo Paulo disse isso aqui: nem o que planta é alguma coisa, nem o que regra. Então significa que alguém que te deu conselho para você seguir o caminho de Jesus, seja ele quem for, padre, bispo, pastor, ancião, a verdade não é ele não é a verdade. Ele pode ter semeado a verdade no teu coração. Aí com pouco veio o outro e regrou, mas quem é que deu o crescimento foi quem? Foi Deus. Então veja que quando você faz esse amparado, você faz esse apanhado geral, você chega a uma conclusão e vê que realmente as pessoas aqui brigam uma com as outras, discutindo religião, e quanto mais eu me torno religioso, mais eu me torno longe de Deus. Lembra que aquela mulher samaritana, ela negou um copo de água para Jesus porque Jesus era judeu. E Jesus falou bem assim: se você soubesse quem é que te pede dessa água, você que me pediria. Então quando você chega em uma conclusão, você vê como o apóstolo Paulo estava dizendo assim: olha, vocês que estão brigando em defender a minha igreja, outros defendem a igreja de Apolo, vocês estão andando na carne, todos vocês estão andando na carne. Nem o que planta, nem o que rega é nada. Nós não somos nada. E ele disse mais: quem é Apolo? Quem é Paulo? Servo de Deus, por meio de quem você creu. Então você pode ter recebido a mensagem por um homem, por um pastor, por um ancião, por um bispo, mas não significa que ele quer a luz. Essa mesma pessoa que te ensinou o caminho da verdade, ele pode se extraviar. Eu contava nessa quarta-feira sobre a minha própria experiência. O próprio pastor que me incentivou a fazer a obra de Deus, hoje ele já não se encontra mais na presença de Deus.
Ele retrocedeu. Quer dizer que eu também vou retroceder porque ele retrocedeu? Não faz nenhum sentido. Quando você entende que não há salvação no homem e que o homem, ele apenas mostra o caminho. João Batista disse: eu não sou a luz, mas eu mostro a luz. Eu não sou a salvação, mas eu mostro o caminho da salvação. Então entenda isso no teu coração e você vai ser muito abençoado aqui nessa terra. Entenda isso no teu coração. Eu plantei, Apolo regrou, mas o crescimento veio de quem? Veio de Deus. Então, quando você faz a sua oração, fecha teus olhos, ora, agradece a Deus por um dia, o que vai acontecendo? Nesse momento que você fez isso, não é preciso que o homem te veja, não é preciso que o homem bata a palma para você, porque nesse momento você acredita no que Jesus disse: aonde eu estiver 2 ou 3 pessoas no meu nome, eu estarei. Ele disse mais: todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Porque Deus é rico para com todos aqueles que o invocam. Então, você começa a se desprender de todo julgo desigual que as pessoas tentam colocar sobre os seus ombros. Então, na verdade, para mim ser abençoado, eu preciso ouvir a verdade. E quem é que é a verdade? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei se você já percebeu, em todas as minhas pregações, a gente sempre tenta ser direto, objetivo. Por quê? Porque se eu tomar 1 minuto falando da minha pessoa ou da minha religião, eu vou acabar atrasando você a ficar se alimentando de algo que é vazio, que não vai fazer nada. Por que eu priorizo a palavra de Deus e sou bem objetivo? Porque eu sei que essa mensagem aqui que você está ouvindo, ela tem um peso muito grande na sua vida, no sentido de trazer benefícios, mudança, transformações. Você sabe por que muitas pessoas estão se suicidando, dando cabo da sua própria vida? Algumas porque não têm conhecimento, elas acham que o sofrimento vai acabar, ceifando a sua vida, não é verdade? Outras, vários e N motivos que elas acham. Elas não crêem na palavra, elas acham desnecessária ouvir a mensagem de Deus através do rádio, da televisão, do YouTube. Elas não têm nenhum interesse. Então, a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios, capítulo 1, que no verso 3, se eu não me engano, que a palavra de Deus ela é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Então veja que quem não quer ouvir o evangelho, quem não quer ouvir a palavra de Deus, eles estão se perdendo. E o índice de pessoas que estão dando cabo da sua própria vida tem sido maior do que os assassinatos, do que os crimes, homicídios. As pessoas que estão tirando suas próprias vidas aumentaram muito o número dessas pessoas. Por alguma razão, por motivo de doença, por tentar não aceitar uma separação no namoro, no casamento, no noivado, e assim por diante. As pessoas estão desesperadas por não conhecer a palavra. Jesus diz assim: olha, o meu povo está sendo destruído, não é por falta de oração. O meu povo está sofrendo porque lhe faltou o conhecimento. Então, quando você conhece a verdade te liberta. Então, resumindo tudo aqui, quando o apóstolo Paulo topou um discípulo da igreja dele brigando com um outro da igreja de Apolo, ele disse assim: olha, vocês estão andando na carne, não fica querendo defender bandeira de igreja nenhuma, porque eu plantei, Apolo regrou, mas o crescimento veio de quem? Vem de Deus. Aí mais embaixo ele diz assim: nem o que planta é alguma coisa e nem o que regra. Então quer dizer que nem o que planta, nem o que rega é nada, mas Deus que dá o quê? O crescimento. Então o apóstolo Paulo estava tentando mostrar que ele
não teria nenhum valor no sentido de alguém bater palma para ele. Ele estava dizendo, olha, não bata palma para mim, não defenda a mim nem Apolo, mas defenda a bandeira de Jesus Cristo. Defenda Jesus, faça a vontade de Deus e não queira ficar discutindo, porque quanto mais religioso eu me torno, mais eu me torno longe de Deus. E quanto mais eu me humilho, quanto mais eu me desvazio, mais Deus aparece, mais Deus cresce também na minha vida. Que você receba essa mensagem como não apenas uma mensagem, mas um ensinamento, para que você entenda. Quando você topar alguém discutindo sobre religião, você diz assim, olha, na Bíblia está dizendo que você está andando na carne. Não queira discutir, não queira defender sua tese. Defenda Jesus Cristo, defenda a verdade. Se Jesus é verdade, ele também é amor. Ele diz, amai uns aos outros. Como que eu vou brigar? Como que eu vou odiar o meu irmão? Isso é um sinal de que eu estou andando na carne, por brigar por religiosidade. Então, se eu quero ser feliz nessa terra, eu preciso entender que é Deus que dá o crescimento. Deus é quem dá o crescimento. Deus é quem faz você se sobressair no seu trabalho, na sua casa. É Deus é quem faz você retornar para a sua casa de uma jornada de trabalho, de viagem. Então veja que você pode lançar sobre Deus toda a honra, toda a glória, lança sobre Ele toda a sua adoração e reconheça que só Ele é rocha eterna. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que todas as pessoas vão entender essa palavra e que nenhuma delas possa deixar-se enrigrada por fábulas, pelo evangelho que não é verdadeiro, pelo evangelho que se é considerado anátema. O apóstolo Paulo estava preocupado, Senhor, porque ele dizia, eu como prudente construtor lancei o alicerce, e ninguém pode lançar outro alicerce, a qual já foi posto, que é Jesus Cristo. Então reconhecemos, Senhor, que não basta ser religioso e meramente conhecer os estatutos da igreja para ser salvo. Não iria adiantar conhecer todos os dons e leis se eu não reconhecesse o Senhor, se eu não trazesse comigo a presença de Deus. Por isso, Espírito Santo, eu peço ao Senhor que abençoe a vida de todos que ouviu esse ensinamento, que não é apenas uma pregação, mas um ensinamento da parte do Senhor para nossas vidas. Nós podemos até fazer planos, mas é o Senhor quem dá o crescimento. É o Senhor quem faz nós prosperar em meio ao deserto, em meio à aflição e angústia, quando não enxergamos mais a saída, como nós estamos falando, Senhor. Quantas pessoas que tiraram as suas próprias vidas, é a mesma coisa delas dizerem que Deus não seria capaz de livrar ela daquele sofrimento. Por isso que o Senhor disse que os covardes não entrarão no reino de Deus. Por isso eu te peço, Pai, em nome de Jesus, não deixa que ninguém retroceda, não deixa que ninguém desanime por ela ver alguma liderança dela desanimada, ou frustrada, ou essa pessoa caiu. Não deixe essa pessoa olhar para o homem, mas deixe ela olhar somente para o Senhor, porque o homem pode cair, o sistema pode quebrar, mas o Senhor continua sendo o mesmo. Porque desde agora eu te peço, abençoe a saúde, a vida sentimental, a vida financeira, que o Senhor prospere a vida de todos que recebeu essa mensagem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está brindado com essa palavra.
Você tem a palavra de Deus agora no seu coração, na tua boca, e você vê que não há ninguém neste mundo quem possa impedir, que vai conseguir impedir a tua bênção. Porque o teu crescimento não vem do homem, o teu crescimento vem de Deus. Ore comigo e diga amém e diga graças a Deus. Um ótimo dia, nós vamos ficando por aqui. Se você puder, compartilhe essa mensagem com seus amigos.